E no quadro Saúde eu falo sobre tabagismo. Eu vim conversar com a doutora Jane Takahara, que é pneumologista, para contarmos um pouco aí a respeito dessa doença, desse vício, né, que tem trazido muitos problemas para a sociedade. Inclusive no dia 31 de maio foi marcado aí o dia, mais uma vez, o Dia Mundial Sem Tabaco, né, doutora? Eu acho que as pessoas estão tendo um pouco mais de conscientização. Posso dizer assim? Perfeito. Perfeito. O tabagismo a gente considera uma doença crônica. Isso aí é uma dependência química, ela tem que ser tratada como doença química. Então, existe um CID para isso. E o fato só de fumar, sem contar com as doenças que o tabagismo gera, já é considerado uma doença. E quais são essas doenças? Acho que está todo mundo aí, quem nos assiste, sabe que de fato traz muitos problemas. Mas quais são as principais doenças que o fumo pode trazer? Se a gente pensar que na hora que traga o cigarro, em 8 segundos a nicotina chega no cérebro, isso é uma dependência química. A fumaça e todos os 5.000 produtos que o cigarro gera, ela passa pela boca, então a gente pode ter lesão de boca, câncer de boca, passa pela traqueia, passa pelo brônquio, passa para o pulmão e chega o sangue. No sangue, ele vai circular pelo coração e para todos os órgãos que a gente tem, todos os sistemas. Então, a gente pode ter câncer em todos os locais. Além disso, dentro do vaso sanguíneo, nós podemos fazer uma aterosclerose, progride, isso pode gerar infarto, pode gerar derrame, trombose de artérias, né, insuficiência venosa. Então, é uma droga, é uma substância que gera muitas doenças e o custo isso para o indivíduo é muito grande. Agora, doutora, é super grave, né? Vamos colocar assim. Mas a gente sabe que tem diminuído o número de fumantes no Brasil. Porém, mulheres e adolescentes ainda caem nessa besteira, né? Sim, é uma pena. Sim, se a gente pensar que na década de 80, quase 50% das pessoas fumavam, e aí com incentivo mundial, por exemplo, esse task force que foi realizado, lembrando que o tabagismo gera tanta doença, ele surtiu muito resultado. Então, hoje nós temos por volta de 14% da população brasileira fumando, porém, nós temos alguns adolescentes que estão fumando mais, mulheres que estão fumando mais, e lembrar que tem outras substâncias também, né? O cigarro eletrônico, o narguile, também faz parte do tabagismo. Que é também muito prejudicial à saúde. Existe um tratamento? Decidi, não quero mais fumar, a pessoa chega aqui pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Existe tratamento? Perfeito. A primeira coisa é a pessoa querer parar de fumar. Se não quiser, não tem medicação, não tem tratamento que funcione. Quer parar de fumar, procure uma ajuda profissional, existe medicação especificamente para parar de fumar. Né? Existem vários produtos que a gente pode lançar a mão, orientações, não é necessário ganhar peso, muito pelo contrário, na orientação a gente observa apenas 3 quilos de ganho de peso, que depois isso se perde rapidamente. E sozinho é muito difícil, né? Acho que são poucas as pessoas que a gente conhece que têm aí essa força de vontade para largar esse vício mesmo. Sim, é muito difícil parar de fumar sozinho, como eu falei, ele é uma dependência química, então ele tem que ser encarado como uma doença química. E tem a questão do hábito também, né? O hábito está muito associado ao tabagismo, então a gente vai ter que criar novos hábitos, né? E deixar alguns hábitos. E a partir de que momento, pronto, a pessoa fuma e fala, amanhã eu já não fumo mais, ela já está livre, vamos colocar assim, limpa do cigarro? Não. Primeiro que a gente considera ex-tabagista depois de 1 ano sem tabaco, sem nada de cigarro. Segundo, o benefício é logo imediato. Em algumas horas, a gente já diminui a frequência cardíaca, a gente diminui a chance de infartar, de ter derrame, mas o pulmão é um órgão complicado. O que o cigarro destruiu não volta mais. Mas ele estabiliza. Né? E a gente tem uma qualidade de vida boa desde então. E em relação ao câncer de pulmão, depois de 10 anos, a gente cai numa incidência quase igual a uma pessoa que nunca fumou na vida. Então, o benefício é logo, é imediato.
Agora, doutora, eu sei que a gente vai ter aí um bate-papo também com uma paciente e que está sendo um exemplo, né? Quer dizer, é possível sim sair do tabagismo. Quem é ela? Essa é uma paciente muito querida minha, eu acompanho há muitos anos, é a Maria Aparecida. Ela está nessa luta de cessação de tabagismo, ela vai, ela para, ela volta, mas é isso que eu conto para ela. O objetivo aqui é ficar o maior tempo possível sem fumar. E dessa vez ela está conseguindo bem. E a Cidinha, que é a paciente então da doutora Jane, que a gente estava falando, tem muita coisa para contar e um sucesso, acho que uma super força de vontade também, né, Cidinha? Principalmente, muita força de vontade. Já faz 10 anos que eu estou nessa luta, né? Tenho uma fibrose pulmonar e preciso parar de fumar. E estou viva por Deus e pelo esforço da doutora Jane, que ela nunca desistiu de mim. Então, eu cheguei a falar que eu ia morrer fumando. Olha para você ver. Peraí, então só para você saber, ela fumou 46 anos e descobriu uma fibrose há aproximadamente 10 anos. O que você sentia? Eu, na verdade, assim, para mim era normal. Eu fui no cardiologista, uma consulta de rotina que eu nunca tinha ido, e o cardiologista, numa radiografia de pulmão, ele descobriu que eu estava com a fibrose. Pediu uma tomografia e daí ele descobriu e passou com a doutora Jane. Daí foi então que começamos, né, o tratamento, fiz cirurgia, fiz biópsia do pulmão, fiz um monte de coisa, mas o que eu tinha que parar era o cigarro. E nunca parava com o cigarro. Tive muita infecção, aí fiz várias tentativas, porque daí era pressionada a parar de fumar, daí eu ficava estressada, caía a minha imunização, eu pegava infecção, daí era pior. Aí chegou um ponto que a doutora Jane até daí não falou mais nada. Tipo, agora é com você que tem que decidir. Assim, não, assim, porque quanto mais forçava, pior eu ficava, entendeu? Mais nervosa eu ficava, porque eu não queria parar de fumar, eu não queria. Eu sabia que eu precisava, mas lá na minha cabeça, assim, eu não queria parar de fumar. E agora, eu acho que é um amadurecimento também e tudo, né? E você vai chegando na idade e tudo. Eu cheguei no ponto, falei, não, agora eu quero parar. Pronto, gente, tá dando super certo. Ela começou a fazer o tratamento com a doutora Jane. E nós chegamos aqui, ela tá super realizada, super feliz, toda bonita, cheia de luz, brilho. Não era assim, né? Não era assim. Era uma pessoa meio triste, meio tristonha. E todas as vezes que eu tentava parar de fumar também, eu ficava muito, chorava muito. E dessa vez é tudo diferente. Então, por isso que eu acho que tem que partir da pessoa. Não adianta forçar, porque se a pessoa não quiser parar, ela não para. Isso eu falo por mim, experiência própria mesmo. E agora, nem depressão, não estou sentindo nada. Assim, não, e sem contar a qualidade de vida, né, Cidinha? Para mim mudou muito. Faz 27 dias hoje que eu estou sem cigarro. E para mim, assim, já mudou um monte de coisa, sabe? Melhorou minha tosse, parei de tossir, estou comendo melhor, estou dormindo melhor. Respirando. Tá coradinha. Coradinha, porque eu era um pé de alface, né? Porque era verde. E agora eu tô corada. Enfim, mudou tudo, sabe? Estou fazendo academia. E tudo, assim, mudou tudo na minha vida, assim. Muito bem. Eu acho que fica a dica aí para quem está nos assistindo, que de fato existe, assim como existem também outras drogas. O cigarro é uma droga química e a preocupação principalmente com os adolescentes, para que não entre nessa. E quem é fumante, dá tempo, sim, de largar esse vício, né? Acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar. Nunca é tarde. Eu acho que nunca é tarde para a gente parar com esse vício e vale a pena. O que eu posso dizer é que vale muito a pena mesmo, mas tem que querer. Se não querer, não adianta.